Hoje eu vou te ensinar a preparar a coxinha perfeita. A gente vai fazer todo o passo a passo juntinho, desde a massa, recheio e como passar ela na modeladora. A coxinha perfeita tá aqui e eu posso te provar isso. Uma coxinha bem fibrosa e muito gostosa. Olha só o recheio dessa maravilha por dentro. E para iniciar toda a nossa produção, a gente vai começar preparando a massa dos salgados. Essa é a massa base, a gente consegue fazer todos os tipos de salgado. Coloca aí numa panela 1,7 litro de água. Eu tô usando a minha favorita mix da Mactiva, que me ajuda muito nas produções de massa. Ela tem capacidade de fazer 5 quilos de massa por ciclo. Depois de adicionar a água, gente, eu já tô colocando ali água quente já para acelerar o processo, para não esperar a água ferver toda. Logo em seguida já vem e adiciona 100 gramas de margarina. A margarina tem que ser 80% lipídio. Adiciona caldo de galinha e se você desejar adicionar sal. Eu não vou adicionar porque o meu caldo de galinha que eu utilizo já é bem forte. Espera tudo ferver e assim que ferver você vai adicionar 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade. Agora é só deixar a massa chegar no ponto. Ela tem que ficar uma massa que não gruda na mão. Uma massa que você pegue, fique macia, mas não fique grudenta na mão. Com essa massa você consegue trabalhar também manualmente e, claro, passar na modeladora perfeitamente. Eu vou pegar um pedaço de massa para vocês verem como tá o ponto da minha massa. Eu aperto ela não tá nem um pouco grudenta. Ela tá uma massa super fácil de manuseio, que a gente consegue ali produzir um salgado tranquilamente, sem problema algum. Depois que a massa chegar nesse ponto, você vai reservar ela e deixar ela esfriar. Se quiser abrir uma bancada, pode abrir ela também. Pro recheio, você vai cozinhar o seu peito de frango ou filé de frango e vai desfiar. Eu não desfio mais manualmente, eu passo ele na batedeira. Eu não aconselho passar no processador, porque no processador vai moer o seu frango, ele vai ficar sem fibra alguma. Depois do frango desfiado, leva ele para uma panela sem água alguma e vamos adicionar os temperos. Eu aí tô colocando colorau para dar uma cor, porque aquele frango branco sem cor ninguém merece. Eu gosto do meu frango bem bonito. Os temperos é a mesma coisa que a massa. Ali eu tô adicionando cheiro verde, orégano, caldo de galinha, sal. Você vai temperar do seu gosto, da sua maneira, o seu tempero. Mistura tudo muito bem sem adicionar água. Deixa incorporar os temperos bem, mas não adiciona água no seu recheio. Depois de fazer esse processo de misturar bem, o seu recheio tá bem incorporado ali com os temperos, você vai reservar ele e deixar esfriar para depois a gente adicionar um pouquinho de cremosidade. Eu quero falar um pouquinho da cremosidade que eu adiciono, que é aqueles catupiris, aquelas marcas bem baratas. Esse pacote mesmo, ele vem quase 2 quilos e eu paguei apenas R$12 aqui na minha cidade. Eu gosto das marcas baratas porque eles não têm gosto, diferente das mais caras que já vem com sabor. Como eu não quero mudar o tempero do meu recheio, então eu já compro essas marcas baratas para não alterar o sabor. Ali vocês estão vendo, eu tô apertando o frango, ele tá sem nenhuma água. Então, o que eu vou fazer? Para 1 kg de recheio, eu vou adicionar 200 gramas de catupiry. Eu não gosto do meu frango muito pastoso, mas se você gosta de um frango mais pastoso, pode adicionar mais sem problema algum. Eu gosto do frango assim, que apareça bem a fibra e fique bem bonito, como tá aí no vídeo. Ali vocês podem ver que eu aperto o recheio entre os meus dedos e eles passam tranquilamente. Ele tá pronto para passar na modeladora. As modeladoras da Mactiva, elas vêm ali indicando onde é a massa e onde é o recheio. Agora a gente vai montar ela para fazer o processo de produção. Ali são as engrenagens, elas indicam a parte de massa. A parte mais fininha é a parte da massa e a parte mais grossinha, mais larga, é a parte do recheio. Para aí que eu vou te explicar melhor, que fica melhor. Essa partezinha que eu tô falando, a parte mais larguinha ali é a parte do recheio e a parte mais fininha é a parte da massa. Assim você não vai errar nunca mais. Eu sei que pelo vídeo não parece, mas quando você pegar ali pessoalmente, você vai ver a grande diferença que dá. É só encaixar certinho a parte das engrenagens do recheio no local dele e a parte da massa no local dele também, e já vamos levar para a modeladora. Nas modeladoras da Mactiva, a gente consegue passar um salgado bem fibroso por causa daquilo dali, ó, das engrenagens de aço que ajudam e dão força para passar um recheio fibroso. E isso com as engrenagens de aço fazem toda a diferença na hora da produção. Então você só vai encaixar aqueles outros ali nela e tá feito. Agora a gente coloca a parte superior onde
indica ali massa e recheio, aperta com os parafusos e logo em seguida a gente vai para o próximo passo, que é o cabeçote. Cabeçote é onde fica o divisor de massa e recheio. A gente vai pegar essa partezinha ali, pode ver que tem um furinho tanto nela quanto ali no cabeçote e a gente vai colocar o parafuso ali certinho e apertar ele para não ter perigo da massa subir na hora que a gente está fazendo a produção. E esse daí é o que faz a mágica acontecer, que é o divisor de massa e recheio. Ele também tem ali indicando onde a gente vai colocar o parafuso e vamos apertar bem também. Agora a gente vai separar a rosca e o adaptador. Também vamos separar o bico 2 de recheio com o 3 de massa. Eu vou estar produzindo coxinhas de 22 gramas, por isso que eu tô usando esses bicos, tanto o bico 2 de recheio quanto o 3 de massa. Encaixa o bico 3 de massa ali na rosca junto com o adaptador e já encaixa ele ali no cabeçote. Quero te lembrar que no cabeçote também a gente controla a parede de massa. Se a gente quiser ela mais fininha, a gente vai apertar ali como eu tô fazendo. Se a gente quiser ela mais grossinha, a gente desaperta. Esse daí é onde a gente vai controlar a parede da nossa massa. Agora a gente encaixa ali na máquina, coloca os outros parafusos também, que é aqueles dali que eu tô na mão. Aperta bem esses parafusos para não ter perigo da massa sair ali pelos ladinhos e nem lá em cima, porque isso já aconteceu comigo, por eu não ter apertado bem uma vez os parafusos. Então aperta bem dos dois lados para isso não ter perigo de acontecer com você, tá? Para não ter que estar tirando depois e passar todo um trabalho colocando tudo novamente. Depois desse processo pronto, a gente vai para os moldes, que é o que dá formato aos nossos salgados. A gente vai usar o molde 2, que é o molde que faz a coxinha. Ali nos moldes da Mactive, eles vêm indicando, eles vêm com a numeração, tá? Mas você pode ver que eu coloco 2 dedos ali e dá os 2 dedos certinho. Mas o molde vem ali indicando que é o número 2. A gente vai colocar um por um ali na modeladora, todos encaixadinhos perfeitamente. Sempre começa como eu tô começando ali, em ordem, para não ter perigo. Não começa com um lá e outro caco. Vai colocando em ordem, que você vai fazer tudo perfeito aí na montagem da sua modeladora. Depois dos moldes encaixados, a gente vai colocar essa parte superior ali também e vamos apertar também com os parafusos. Aperta bem esses parafusos também, para o seu salgado não ficar com nenhuma rebarba. E agora, depois desse processo, a nossa modeladora já está pronta para ser utilizada e começar a preparação dos nossos salgados. Eu também vou te passar a dica ali do painel, então fica bem ligadinho nas dicas que eu vou te passar para você fazer uma produção de salgados perfeita. Agora, gente, a nossa massa e o nosso recheio, eles já estão frios. O que a gente vai fazer? A gente vai abastecer a nossa modeladora. Coloca direitinho aí a massa no lugar da massa e o recheio no lugar do recheio, tá? Máquina abastecida, agora a gente vai ali mexer no painel. O que a gente vai fazer? Quando você ligar a sua máquina, vai dar ali segurança habilitada. A gente vai rearmar a máquina apertando naquele botãozinho azul. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar só o recheio da minha máquina. Vocês podem ver que eu tô apertando ali o ajuste e ele tá piscando no molde. Agora eu vou apertar novamente, ele vai piscar no tempo de parada. Se eu quiser aumentar o tempo de parada, eu só vou na setinha. Mas eu quero ir lá no recheio, então eu vou clicar no ajuste mais uma vez e ele ficou ali piscando o recheio. Eu vou aumentar ali o meu recheio na setinha, eu coloquei ele para 25 e vou ligar agora a máquina para sair só o recheio. Eu quero ligar só o meu recheio, tá, gente? Não esquece isso, vamos fazer esse passo a passo para você não errar mais. Liga o recheio e espere ele sair ali. Olhem só como daqui a pouco ele já vai começar a sair na modeladora perfeitamente. Isso é muito importante você fazer, porque assim vai ficar mais fácil de você chegar no tamanho do salgado que você quer, sem ter perigo de perder. Principalmente se você não tem experiência, é um iniciante, você recém está começando a fazer produção na máquina. Então sempre faça esse processo. Primeiro passe o recheio, depois a gente vai passar a massa, para depois começar uma produção. Ali eu dei uma aumentadinha ali na velocidade do meu recheio para acelerar dele passar ali na modeladora para vocês verem, tá? Acho que eu botei ele no 40 e poucos, no 44 eu coloquei ele. E podem ver que em seguida que eu acelerei ali ele já vai começar a sair. Depois que o recheio começar a sair ali, a gente vai tirar aquele excesso de recheio, a gente vai desligar o recheio e tira aquele excesso ali. A segurança habilitada vai aparecer ali novamente, porque a gente abriu o painel ali na frente e ali tem um sensor para nossa própria segurança. Então, a gente vai rearmar ela novamente no botão azul, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu só quero ligar a massa, o molde e o tempo de parada, sem o recheio, gente. Não vamos ligar o recheio. Então, ali, apertei no ajuste de novo, molde 65,
Depois eu vou apertar no ajuste de novo, deixo o tempo de parada 2 e vou ligar ali massa, molde, tempo de parada e ligo a máquina lá em cima. Agora, logo em seguida, minha massa já vai começar a sair ali. Depois que eu aprendi a fazer esse processo de passar primeiro o recheio, depois a massa, eu não tive mais problema algum para chegar na gramatura dos meus salgados. Agora, em seguida, começa a sair a massa ali, como vocês estão vendo, e eu começo a analisar e ver e fazer a pesagem também, se você tem uma balança para ver a gramatura que você quer. Lembrando que eu quero fazer salgados de 22 gramas, então eu tenho que deixar minha massa em média ali de 15 gramas para depois completar o resto com recheio. E vocês podem ver que eu tô mexendo ali na rosca, porque eu tô afinando a parede da massa, eu achei ela muito grossinha. Olha só, agora eu vou pegar uma coxinha pra vocês verem ali, lembrando vocês que só tá massa, tá, gente? Tá sem o recheio, porque eu tô vendo mais ou menos o tamanho que eu quero dos meus salgados. O recheio, ele tá desligado. Agora, olha só, eu tô com uma coxinha na mão, eu tô achando ela muito pequenininha, ela tá em torno de 10 gramas ali que eu botei na balança. Eu vou ali no tempo de parada e vou dar uma aumentada nele. Ele tá no 2, eu vou passar ele pro 4. Tá? E aí vocês podem ver que o meu salgado ele já vai começar a aumentar, minha coxinha já vai aumentar o tamanho, olha ali como tá no vídeo para vocês verem. Ali eu já cheguei nas 15 gramas que eu quero e depois eu vou completar o restante com o recheio, para ficar ali a proporção correta de 70% massa, 30% recheio. Se você quiser aumentar o seu recheio e diminuir a massa, sem problema algum, fica como você prefere, tá? Isso é uma dica de como muitos de nós trabalhamos. Então ali eu tô mostrando que eu cheguei em como eu quero nos salgados, o tamanho que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar tudo, tirar o excesso de massa que tá ali no cabeçote, vou limpar a bandeja, porque aqueles salgados ali estão todos sem recheios, e agora sim, eu vou lá diminuir o recheio lá no ajustes, porque eu tinha deixado ele no 44, eu vou passar ele pro 20 agora, pra começar a minha produção certinha das minhas coxinhas, tá? Então, agora eu liguei todos, podem ver, massa, o molde, o tempo de parada e o recheio. Agora sim, os meus salgados vão começar a sair bem recheados e começar a minha produção de coxinhas. Ali agora eu vou pegar uma coxinha, vou abrir para vocês verem como que tá o recheio das coxinhas. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que sempre deixe sair umas 10 coxinhas para depois vocês começarem a ver como ela tá por dentro de recheio. Ali eu abri uma, eu achei pouco recheio, então o que eu fiz? Eu fui ali no ajustes e aumentei o recheio, porque eu tava achando que tava saindo muito pouquinho o recheio. Agora, daqui a pouco eu abro outra coxinha novamente. Lembrando que você tem que estar sempre abastecendo a modeladora, nunca deixando faltar nem massa nem recheio, porque isso aí pode dar variação no tamanho dos seus salgados. E agora sim, achei que a coxinha ficou bem recheada, com recheio bem fibroso, bem gostosinho. O cliente vai olhar, vai morder, vai comer e vai sentir aquele frango ali fibroso, nada de patê, aquele recheio pastoso, sabe? Hoje em dia, ter uma modeladora de salgados me facilita muito a minha vida, porque eu consegui aumentar muito a minha produção de salgados. Hoje eu consigo trabalhar com delivery, atender salgadeiras na minha cidade e trabalhar com encomendas também. Bom, ali eu tô abrindo outra coxinha pra vocês verem, olha só que recheio perfeito, um frango bem fibroso, uma coxinha bem recheada de ponta a ponta, isso que é uma mini coxinha de 22 gramas, tá? Outra facilidade que a modeladora nos proporciona é que a gente consegue trabalhar com salgados mini e os salgados grandes também, então a gente consegue atingir vários tipos de público. Como eu digo, né, a modeladora é para aumentar a nossa demanda de produção. Então, se você vai adquirir uma modeladora, não comece pensando pequeno, já comece pensando grande, bem alto. Já pensando em correr atrás para alcançar novos públicos. Pensar em novas estratégias para você alcançar muitas vendas. Hoje em dia, delivery está sendo um sucesso, você consegue trabalhar aí do conforto da sua casa. Existem vários aplicativos de delivery como o iFood, que hoje em dia eu também trabalho nele e vendo muito por lá. Divulgando em redes sociais, oferecendo em estabelecimentos, divulgando para outras salgadeiras comprar os seus salgados para revender e você fazer um preço um pouquinho menor para elas também lucrarem com os seus salgados. Bom, gente, são várias maneiras e várias possibilidades que a gente tem produzindo salgados numa modeladora, mas uma hora eu faço um vídeo para vocês explicando aí como vocês fazem para fazer combos, dando dicas para vocês alcançarem novos públicos, como fazer divulgação. Esse vídeo aqui foi mais para você que tem dúvida de fazer uma massa de salgados, de fazer um recheio, de como montar uma modeladora ou até mesmo mexer no painel.
Quero te lembrar que assim que você adquire os equipamentos da Mactiva, você tem todo um treinamento. Você comprou os maquinários, você não vai ficar só assistindo vídeos não, tá? Você vai entrar em contato com a vendedora que você comprou o equipamento e vai marcar com ela logo em seguida um treinamento. Você vai ter todo o suporte necessário. Além do treinamento, você entra no grupo dos salgadeiros e a Mactiva, em todas as páginas dela, tá sempre dando dicas, passando receitas e dando também suporte para vocês. Antes de acabar esse vídeo, eu quero também passar para vocês como eu faço o meu empanamento, tá? Para empanar, eu utilizo, para cada 1 litro de água, eu utilizo 3 colheres de farinha de trigo ou maisena. E depois a farinha de empanamento é essa amarelinha que eu utilizo da Zine, tá? Que eu super recomendo para vocês. E deixa os salgados da gente com uma cor incrível, super amarelinhos e dá todo aquele diferencial na hora de oferecer o produto para o nosso cliente. A farinha que eu adiciono na água também serve para fixar a farinha de empanamento e também para deixar os salgados também sequinhos. Isso ajuda bastante. Você pode optar por farinha, que nem eu coloquei, maisena ou vinagre. Os 3 funcionam. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.